Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistérios. Nós já estamos em janeiro, 8 de janeiro de 2021, já tem 8 dias do nosso ano novo e eu ainda estou no dezembro laranja. Esse é o último vídeo da série do combate ao câncer de pele, do mês de combate ao câncer de pele, e a gente, então, hoje vai conversar sobre avaliação de resposta do melanoma metastático após a imunoterapia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Matsushita, eu sou uma das idealizadoras aqui do canal, médica nuclear, trabalho aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E sobre avaliação de resposta, tem uma parte importante na avaliação da imunoterapia, que precisamos identificar rapidamente quem são aqueles pacientes respondedores e quem são os não respondedores. É importante, com isso, encontrar um biomarcador para predizer precocemente a resposta à terapia. Aqueles pacientes que não respondem podem progredir rapidamente, e o quanto antes a gente conseguir determinar precocemente essa falha terapêutica, melhor, a fim de ter tempo hábil para trocar de terapia. Há diferenças entre os tratamentos citotóxicos e imunoterápicos, e esse trabalho que eu trouxe para vocês aqui é um trabalho fase 2 de 2011, onde os pacientes foram recrutados em 2009, em um programa de tratamento com ipilimumab, que é um anticorpo que bloqueia o antígeno CTL4, que a gente explicou na aula da semana passada. E um tratamento inicial de introdução de imunoterapia, observou-se que os benefícios de sobrevida global não são adequadamente capturados pelo RECIST. Observou-se, então, que nós temos 4 padrões diferentes de resposta. A gente tem esse padrão de resposta aqui, que é o padrão de resposta rápida e profunda ao tratamento. Tem este padrão de resposta, né? Então, o padrão de resposta B, que é de resposta estável, devagar e durável. E esses 2 tratamentos, o A e o B, eles são os tipos de resposta padrão ao tratamento citotóxico e imunoterapia. Mas o padrão C é quando a lesão aumenta de tamanho inicialmente, depois reduz. E o padrão D é quando a lesão reduz de tamanho com o surgimento de novas lesões. O mecanismo da imunoterapia, ele inclui o recrutamento de células T de defesa, e eles infiltram na lesão, aumentando o tamanho da lesão. Mas, claro, também dependendo da natureza da lesão e do receptor. E quando a gente olha esses padrões atípicos, que naquele gráfico eram o C e o D, com o uso de ipilimumab, o processo foi em 10% e a sobrevida foi similar às diferentes respostas dos pacientes. E sobre esse tempo de resposta atípica, todo mundo sabe que o tempo é importante, o tempo que eu digo, o momento de realizar o exame, né? Porque a gente quer saber quando pedir o PET-CT para determinar se há ou não uma resposta à terapia aplicada. E esse estudo que eu trouxe neste slide é o conhecido como Keynote-1, que, olhando o inibidor PD-1 e um de seus ligantes, os autores eles olharam no tempo de resposta atípica. E aí eles viram que os pseudoprogressores precoces ocorriam antes de 12 semanas. E os pseudoprogressores tardios depois de 12 semanas. Então, é importante notar que a taxa de resposta atípica foi abaixo da taxa obtida com ipilimumab, que é um anticorpo que bloqueia o antígeno CTL4. Então, a gente está aqui diferenciando os tipos de imunoterapia CTL4 e PD-1. 2/3 dos pacientes tiveram uma pseudoprogressão precoce e 1/3 dos pacientes ainda podem ter uma pseudoprogressão tardia. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que a frequência de resposta atípica pode variar de acordo com a imunoterapia aplicada, se for a imunoterapia CTLA4, o PD-1 ou PDL1. E a resposta atípica pode ocorrer tardiamente, mesmo sendo menos frequente. E o tipo de tumor? O tipo de tumor ele vai interferir nessa resposta atípica? Nesse estudo, eles olharam um grupo grande de pessoas que foram tratadas com inibidor PDL1
e o atezolizumab, e foram tratados pacientes para neoplasia pulmonar de não pequenas células, de células epiteliais, células renais e melanoma. E foi visto que a frequência de pseudoprogressão varia de acordo com o tipo do tumor. Foi mais comum em melanoma e menos comum no câncer de pulmão. Essa tabela, ela resume todos os critérios de avaliação de resposta terapêutica existentes na última década. Os primeiros critérios Desculpa, eu me perdi. Mas os primeiros critérios, eles eram baseados na dimensão da lesão. E era dependente do critério RU. As últimas 3 já são baseadas no RECIST. O que é comum dentre esses critérios é que, para definir a progressão de doença, todos eles concordam com a necessidade de um PET-CT. O que se altera dentre elas é a definição de progressão de doença e como elas tratam novas lesões. Os critérios tipo IRRC, a lesão nova, ela se soma às outras e é incorporado na soma de medidas. Enquanto o RECIST, ele é tratado como progressão não confirmada que precisa, consequentemente, ser provada no estudo seguinte. Então, o importante é sabermos que o IRECIST, ele será um critério principal a ser utilizado no futuro. E esse é o esquema do IRECIST. Basicamente, quando os pacientes têm progressão, é necessário outro exame para confirmar a progressão. E essa confirmação da progressão vem bem depois, durante o curso do tratamento. Mais uma vez que acontece, é necessário resetar o tempo, sendo necessário, então, outro exame para confirmar a progressão. Para avaliação de resposta precoce com o FDG-PET, todas as publicações foram feitas com ipilimumab. Não consegui encontrar nenhuma feita com outro tipo de imunoterápico. Nesse estudo, então, publicado em 2015, nós temos 22 pacientes que usou o critério EORT, o critério europeu de EORTC. E os pacientes foram submetidos ao FDG-PET aos 2 e 4 ciclos de ipilimumab. E o interessante é que, ao olhar os gráficos de sobrevida, o PET-CT ele separa melhor as curvas de sobrevida depois de 4 ciclos. No estadio precoce, o PET-CT não predisse a resposta de 2 pacientes com progressão metabólica. Então, o que precisamos destacar é a importância do PET ser realizado no tempo correto quando relacionado ao tempo de terapia. Agora a gente vai falar sobre 2 critérios de avaliação de resposta do PET-CT, ambos publicados recentemente. Esse primeiro ele foi proposto pelo grupo de Hopkins, um estudo progressivo com 20 pacientes, todos com uso predominantemente de ipilimumab. Eles foram comparados os critérios RECIST, IRRC, PERSIST e o EORTC. E as imagens feitas com 21 a 28 dias compararam com 4 meses de uso de imunoterapia. E eles acabaram repetindo o achado no artigo que a gente conversou no slide anterior, mostrando que o estadio precoce do PET não teve uma boa predição e que a análise aos 4 meses é bem melhor. E observaram ainda que precocemente o RECIST teve uma melhor performance e os resultados intercritérios não foram bons, mas eles foram bons a excelentes em 4 meses. Eles elaboraram, então, um critério baseado no aumento da intensidade de captação em combinação com as imagens com volumes aumentados da lesão em imagens de tomografia computadorizada, que foi mais acurado que a tomografia ou que o PET isolados. Então, eles resolveram juntar o PET com a tomografia. Esse segundo estudo ele foi publicado pelo grupo de Heidelberg. E eles concentraram no número e no tamanho das lesões novas. E eles aprenderam com o primeiro estudo que o PET deveria ser feito depois de 4 ciclos de ipilimumab. E o que eles acharam é que na doença em progressão, o número de lesões é maior e o tamanho das lesões também são maiores.
Mais recentemente, foi publicado pelo grupo do Memorial esse estudo feito com 60 pacientes, utilizando o PERSIST-1, o PERSIST-5, que é aquele com 5 lesões, e o IM-PERSIST-5, que incluiu as novas lesões no volume da doença. E seguindo 4 ciclos de ipilimumab, e os resultados foram correlacionados com a taxa de sobrevida. E o que conseguimos ver é que todos os 3 critérios corresponderam com desfecho. Só que parece que o IM-PERSIST-5 é levemente melhor do que os outros. Vale ressaltar aqui a importância das novas lesões. O que tem de importante é que essas novas lesões elas permanecem indeterminadas, e após a biópsia, 55% delas eram metástase. E isso, então, mostra que o campo em evolução, que o FDG-PET como um critério de resposta, ainda é assim, com todos os estudos publicados com ipilimumab. E aí surge, então, a seguinte pergunta: o FDG-PET-CT pode guiar a descontinuação da imunoterapia? Esse estudo bem legal, que foi publicado em 2019 pelo grupo de Sydney, tentando responder uma pergunta bem comum: por quanto tempo a gente deve continuar com a imunoterapia? Não existe um consenso dizendo por quanto tempo a gente deve continuar com a imunoterapia. Particularmente, por quanto tempo a gente deve manter a imunoterapia quando a gente alcança a resposta completa. E eles tentam, então, responder se naqueles pacientes que apresentam resposta completa pela tomografia computadorizada por 1 ano sem progressão, se a gente faz o PET-CT, a gente consegue delinear melhor a sobrevida do paciente? E o que eles descobriram é que em 2/3 dos pacientes que eram resposta parcial na tomografia computadorizada, na verdade, eles eram resposta metabólica completa no PET-CT. E quando a gente olha a taxa de sobrevida desses pacientes, o PET ele pode predizer melhor a taxa de sobrevida deles. Quase todos os pacientes que atingem a resposta metabólica completa em 1 ano têm resposta contínua à terapia depois disso. E o FDG-PET, ele pode prever benefícios ao longo prazo e orientar a descontinuação da terapia. Essa é uma publicação de um simpósio europeu, onde são destacadas o que deve ser colocado no laudo de PET-CT na avaliação de resposta terapêutica à imunoterapia. E deve ser incluído o tipo de imunoterapia, o número de ciclos do tratamento que ele foi submetido, o tempo da última injeção da imunoterapia, sintomas clínicos e adversos. Mas uma coisa bem importante que precisa constar são os linfonodos. Os linfonodos são parte importante do sistema imune e ele pode reagir de forma diferente à imunoterapia. Por exemplo, a gente tem esse paciente aqui que começou com a imunoterapia, e aí 3 meses depois ele teve uma resposta completa às metástases hepáticas e uma resposta parcial a essa metástase na coxa. E aí, só que surgiram alguns poucos linfonodos inguinais esquerdos. E aí eles supuseram, então, que esses linfonodos eles deviam fazer parte da drenagem da doença, né? E foi feita, então, biópsia desses linfonodos e viram que eles eram reacionais. O paciente, então, continuou com a terapia e 6 meses depois ele teve uma resposta completa ao tratamento instituído. Então, em conclusão, o FDG-PET ele pode ser usado na avaliação de resposta inicial, mas o tempo é importante. Não só o tempo é importante, mas o tipo de imunoterapia também é. Por exemplo, nas terapias combinadas, a resposta imune também é mais forte. E o que nos faz esperar a resposta também mais precoce. Os padrões atípicos de resposta e falha, elas podem variar por diferentes tipos de imunoterapia e tipos de tumor. É mais comum no início, né? Então até 12 semanas, mas pode ocorrer mais tardiamente. E em caso de resposta rápida, em caso de rápida progressão, a avaliação clínica precoce, uma imagem deve ser realizada e deve ser comunicada ao médico. A decisão do tratamento, além da progressão, ela deve ser tomada apenas em pacientes cuidadosamente selecionados que experimentem um benefício clínico e que não experimentem as toxicidades graves. Bom, nós terminamos então aqui a nossa série de vídeos sobre melanoma.
Vamos começar um novo ano com novos temas agora esse ano. Eu espero que vocês estejam gostando. Peço para aqueles que estejam gostando, por favor, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e distribuam, façam mandem para os seus amigos que vocês acham que gostariam de assistir vídeos como esse. Um abraço a todos, um feliz 2021, que esse ano seja infinitamente melhor do que o ano que passou. Beijinho a todos, tchau.